permita-me um agradecimento especial por ter aceito ser a minha primeira convidada. E aproveito que estamos em público. Hoje temos um elenco vasto de pessoas que nos estão a ouvir. Foi uma admiração para mim. Temos pessoas do setor financeiro, de quase todas as administrações dos 5 maiores bancos, dos jornalistas, enfim, várias pessoas que são todas nossas amigas. Há uma coisa que eu quero dizer: todas as pessoas que estão desses setores, praticamente são pessoas que ao longo destes anos e que estão preocupadas e ao longo destes anos que nos têm ajudado. Por isso, um agradecimento especial por ter aceito, por ter sido a minha primeira convidada. Ser arquiteta, já nos conhecemos há uns anos. Foi uma pessoa que foi sempre muito construtiva para mim, quero dizer isto em público. Podemos ter ideias diferentes e é normal que assim seja, mas sempre foi muito leal comigo, que eu espero também ter sido sempre muito leal consigo, e foi sempre uma amiga do imobiliário. Eu sempre notei isso. Sempre tratando dos assuntos com pinças, sempre procurando pontes. É uma das pessoas que eu conheço dentro do governo, talvez a das pessoas que eu conheço dentro do governo que mais pontes tem feito, e tenta as fazer sempre, mesmo que tenha ideias diferentes, como é natural que assim seja, que eu também as tenho. Por isso, queria lhe agradecer mais uma vez estar aqui. E então, eu vou começar pela primeira pergunta. Perante este surto inimaginável do Covid-19, um acontecimento negativo que eu com 58 anos nunca passei por uma situação tão difícil como esta. Há dias alguém me chamou que eu sou o presidente das crises, já passei a crise de 2008 e agora estou a passar outra. Dei início ao meu mandato em 2009. Claro que também isso ajudou-me a ficar mais forte para aguentar esta crise, mas esta, sem dúvida, tem uma dimensão muito grande. Perante o tal surto do Covid-19, que apoios o Governo disponibilizou em matéria de habitação, Sr. Secretário de Estado? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui, agradeço a oportunidade, e uma palavra especial ao Dr. Luís Lima, que me elogiou dizendo que eu tento fazer pontes e dizer que não é possível fazer pontes sem dois lados. As pontes unem sempre dois ou mais lados e que sem o apoio da APMI para muitas das nossas iniciativas, nós estamos em crer que elas demorariam muito mais tempo a atingir resultados, e o tempo é um dos resultados necessários. Por isso, queria deixar aqui uma palavra de reconhecimento por todo o trabalho também que tem feito e todo o apoio que tem dado às medidas que nós temos vindo a tentar implementar. Relativamente à questão que coloca, de facto é algo que nos apanhou a todos de surpresa. É um novo tipo de crise, porque não é o mesmo, não é de todo algo que já tínhamos visto, tendo em conta que a habitação está na linha da frente, não é, do combate, em particular à crise sanitária, em primeiro lugar. Depois o direito à habitação vem com a crise que nós esperamos, ou os impactos na economia e na sociedade que derivem das medidas de combate à própria crise sanitária, mas estando a habitação na linha da frente, até porque quando se fala em confinamento, é confinamento na habitação. As primeiras medidas que foram postas em prática foram de facto as medidas para tentar garantir que neste período de absoluta emergência as pessoas podiam permanecer nas suas casas. Então, as primeiras medidas avançadas foram medidas de absoluta excepcionalidade e de emergência para garantir que as pessoas ficavam nas suas casas. E estou a falar da renovação, da suspensão de despejos e da renovação automática dos contratos de arrendamento para que as pessoas pudessem permanecer neste período inicial nas suas casas, e depois tiveram logo de ser tomadas medidas para garantir a segunda parte da questão, que é, passando esta emergência, que as pessoas tenham as condições, nomeadamente financeiras, para permanecer nas suas casas, regularizando as suas situações e os seus compromissos para com, seja uma entidade bancária, seja um senhorio. Então, nesta segunda leva, digamos assim, de medidas com vista a criar as condições de permanência futura das pessoas nas casas que habitam, foi criada uma flexibilização nos atrasos nos pagamentos de renda. Esta flexibilização
não implica que as pessoas não tenham de pagar a renda, mas sabendo nós que há famílias que neste momento tiveram quebras de rendimentos derivadas da própria situação de emergência e do encerramento de muitas atividades, permitir-lhes que pudessem regularizar numas condições mais suaves as rendas durante este período de emergência. Paralelamente, aprovamos o apoio do IRU ao pagamento regular das rendas. E queria aqui deixar uma mensagem muito clara, que é o apoio que foi disponibilizado pelo IRU para pagamento das rendas por parte dos arrendatários que tivessem quebra de rendimentos e que pudessem oferir desta flexibilização no pagamento de rendas, é um apoio essencial. É um apoio essencial porque cria condições para estas famílias regularizarem as rendas de forma muito mais suave do que aqueles que não recorram a este apoio, permite aos senhorios receber atempadamente as rendas que tinham contratado e permite ainda, nos casos em que os arrendatários não recorram a este apoio, que sejam os próprios senhorios de mais baixos recursos a poder recorrer ao apoio do IRU. Falamos de uma linha que prevê que a primeira prestação seja paga nunca antes de janeiro de 2021, seja paga posteriormente, se isso for um prazo inferior a 6 meses, desde a data em que seja contratado o próprio empréstimo, e permite que seja paga em condições muito vantajosas, em prestações muito suaves e muito baixas a todas as famílias. Assim, o recurso a este apoio permite aos senhorios manterem regularmente os seus rendimentos, os rendimentos que tinham contratado para os seus imóveis, mas permite, e essa situação preocupa-nos muito seriamente, que as famílias consigam ter o tempo de se reestruturar e que depois possam regularizar todas as suas situações com toda a serenidade e com condições financeiras para que tal possa ocorrer. Para quem tem casa própria, tem de facto uma moratória também, mas ao nível da banca, nos pagamentos das suas hipotecas. E são estas as medidas que neste momento o Governo já tem em funcionamento para este fim. Muito obrigado. Já agora, Sr. Secretário de Estado, em termos de números, pode adiantar-nos como tem sido o acesso a esses apoios por parte do arrendatário? O apoio do IRU está disponível, ainda não fez 2 semanas, quando a sua disponibilização foi na quarta-feira de há 2 semanas atrás, e neste momento, até hoje já foram solicitados 999, até ontem à noite, 999 pedidos de empréstimo. Uma parte, a larguíssima maioria é por arrendatários, mas temos já registados 6 pedidos de empréstimo por parte de senhorios. É normal que o recurso a estes empréstimos seja feito em primeiro lugar e na maioria por parte de arrendatários, entre outras questões porque os senhorios só poderão recorrer depois dos arrendatários dizerem que vão de facto usar da flexibilização no pagamento de rendas, mas já está também a ser concedido a senhorios. Sr. Secretário de Estado, o problema no acesso à habitação, sobretudo pelos jovens em classe média e média-baixa, foi amplamente batido no pré-Covid, anteriormente, devido à falta de oferta e aos elevados preços praticados, nomeadamente no mercado de arrendamento. Será que esta pandemia veio pela migração dos imóveis que estavam alocados ao mercado de alojamento local para o mercado de arrendamento ser a solução para a crise habitacional que estava instalada? Eu não diria que é a solução para a crise habitacional. Em primeiro lugar porque, mesmo que essa migração num cenário absolutamente hipotético fosse quase total, isso não chegaria para resolver o problema. Ou seja, nós continuamos a acreditar que é absolutamente necessária uma fortíssima aposta no aumento da oferta pública de habitação. Por 2 vias. Uma via é porque nós, de facto, temos carências de base que nunca conseguirão ser resolvidas pelo mercado, porque recenseamos em 2018 26 mil famílias sem condições básicas de habitação e sem capacidade de aceder ao mercado, mesmo ao mercado em baixa, e aí só o setor público poderá ser a resposta, daí que temos o primeiro direito em curso e a avançar com grande força. E também, ao nível da classe média e média-baixa, nós acreditamos que é necessária uma oferta pública
que venha a poder dar resposta em situações futuras, é uma solução estrutural que em situações futuras de aquecimento de mercado, de novas opções por parte do setor privado, possa ser a almofada que sustenta, digamos assim, quem não puder aceder ao mercado. Por isso, nós acreditamos que o passo essencial para resolver esta e futuras crises, ou seja, para dar resposta ao direito à habitação, se mantém. O aumento da oferta pública de habitação continua a ser uma claríssima prioridade deste governo. Paralelamente, não podemos ignorar que poderá haver um conjunto de famílias que possa beneficiar de uma baixa dos valores e de um aumento da oferta. Isso é óbvio. Daí a ser a solução é que nós achamos que é algo que poderá ajudar, poderá contribuir, mas não deixaremos nunca de ter como prioridade mais oferta pública. Já agora para dizer, eu concordo com o Sr. Secretário de Estado, é evidente que isto que está a acontecer da passagem dos imóveis de alojamento local para chamado arrendamento normal, por este motivo, nem eu nem a Sr. Secretário de Estado queríamos que fosse por este motivo. Mas já agora, isso é uma questão que na verdade está a acontecer e eu alerto os proprietários que, e penso que a Sr. Secretário de Estado concorda comigo, façam contratos o mais longo prazo possível, porque eu já tenho alertado na imprensa e tenho sido sondado até para me aconselhando-se comigo, porque estão a fazer contratos, por exemplo, em Lisboa tinha uns a 600 euros, um contrato de 3 meses. Eu alerto os proprietários que se fizerem um ano ou dois, podem rentabilizar melhor, podem manter estes 600 euros durante mais tempo, porque se for daqui a 3 meses, se calhar não vão arrendar por 400, porque infelizmente o negócio que eles inicialmente preveram para quando investiram, tão cedo não vai recuperar, por isso é melhor ter algum e se eles sobreviverem é bom, portanto façam contratos a longo prazo estou a falar de 1 a 2 anos, fazer contratos a 3 meses, pensando que daqui a 3 meses isto vai melhorar, e tomara eu, e acho que a Sra. Secretária de Estado também queria, mas todos nós sabemos, temos de ser realistas, não vai melhorar, vai demorar 1 ano ou 2, espero que seja mesmo assim, e por isso é preferível, sei que não dá para todos, muitos deles não vão sobreviver, mas pelo menos se adequar a sua despesa à sua receita, negociando nomeadamente com o setor financeiro, porque não têm a receita que tinham, porque todos nós sabemos que a rentabilidade em alojamento local era muito superior, mas eu também gostava que fosse superior, mas neste momento é o que é, e tem que saber que isto vai durar um prazo bastante grande, e porque senão ainda pode acontecer um colapso ainda maior. O programa de arrendamento acessível foi lançado no ano passado. Sr. Secretário de Estado, quer explicar à nova ciência composta maioritariamente por mediadores imobiliários quais as vantagens que poderão apresentar aos seus clientes que sejam proprietários para a adesão a este programa, já que nós tínhamos previsto uma ampla divulgação nestes meses, mas temos que tentar os meios que temos e um deles é este, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada. Em primeiro lugar, e complementando um pouco o que acabou de dizer relativamente ao arrendamento e à passagem, eu queria fazer a defesa do próprio setor do arrendamento habitacional, antes de ir ao programa em particular. Ou seja, eu acho que este é um momento em que as pessoas podem, de forma mais simples e mais fácil, perceber uma questão em relação ao arrendamento versus outras formas de rentabilização dos seus imóveis. O arrendamento habitacional, em particular para a habitação permanente, como disse, muitas vezes ou quase sempre tem uma rentabilidade inferior ao que tem outras formas de rentabilização, mas como qualquer investimento tem a outra contrapartida que é muito mais estável. Ou seja, mesmo do ponto de vista meramente de investimento, quem tenha uma carteira para investir sabe que não deve, digamos assim, perdoem-me a expressão, pôr os ovos todos no mesmo cesto. Ora, se a parte poderá ser usado para situações de maior volubilidade, maior risco e maior rentabilização, ou seja, mais rentabilidade, mais curto prazo, mais risco, uma parte deverá estar alocada a investimentos que sejam mais seguros, de médio e longo prazo e com uma rentabilidade fixa que garanta, digamos, uma teia de segurança para o próprio investimento. E o arrendamento habitacional no setor do imobiliário
cumpre exatamente esse papel. Ou seja, o arrendamento, em situações de crise, sempre foi um refúgio muito mais seguro que outras formas de exploração dos próprios imóveis. E isso hoje em dia torna-se muito claro para todos, pelos piores motivos, para todos aqueles que optaram por alocar todo o seu património imobiliário a uma forma única de exploração. Adicionalmente, nós temos com efeito um programa que consideramos que tem vantagens muito significativas para quem queira rentabilizar os seus imóveis ou investir para rentabilizar nos seus imóveis. O programa de arrendamento acessível é um programa que, propondo uma rentabilidade 20% inferior ao valor de referência de mercado para a fração em causa, para a habitação em causa, dá como contrapartida uma isenção de tributação sobre os rendimentos, ou seja, são livres, os rendimentos que derivem dessa forma de arrendamento não são tributados em IRS ou IRC, e soma a isto, neste momento, a possibilidade de acesso a um seguro no arrendamento, que do ponto de vista dos proprietários é de facto um valor também, porque está muito abaixo, os preços que já estão no mercado para estes seguros são muitíssimo abaixo dos outros valores que estavam no mercado, dá uma segurança muito grande ao próprio proprietário e, no âmbito deste programa, o arrendatário também tem um seguro de quebra de rendimentos que, por exemplo, numa situação destas, cobriria o seu pagamento de renda. Numa situação destas, com uma crise destas, uma quebra de rendimentos no arrendatário estaria segura. E, paralelamente, tem taxas de esforço muito modestas, que também garantem maior segurança para os proprietários. Aproveito e passo a publicidade para dizer que acabou de sair a semana passada, penso eu, na revista da DEC um estudo sobre este programa. Já tinha havido um estudo da Century 21 que viu que o programa traria vantagens em parte significativa dos contratos que teriam realizado no ano anterior, em 2019, mas acaba de sair um estudo da DEC para este ano, ainda comparando com os valores anteriores a esta crise, e que vem concluir exatamente o mesmo, em que há claras vantagens em arrendar no âmbito deste programa, mesmo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e mesmo comparando com o cenário que existia antes desta situação da pandemia se verificar. Por isso, temos neste momento estudos independentes também já ao dispor das pessoas. Queria só acrescentar mais uma questão, que está também ao abrigo do regime da habitação a custos controlados, um regime de 6% de IVA no investimento que seja feito para colocação no mercado de arrendamento, do programa de arrendamento acessível. Ou seja, quem queira investir para este fim, e eu acho que estando nós numa fase de alguma retração do investimento, que nem todos estarão a pensar deixar ou suspender esse investimento, ou seja, quem neste momento quer investir tem acesso a um regime de IVA de 6% e posterior isenção de tributação sobre os rendimentos, à qual se soma, de facto, condições de segurança do próprio investimento muito, muito grandes. Por isso, nós acreditamos que este possa ser mais um instrumento que nos ajude a fazer uma transição e a manter um mercado saudável e acessível a todos, que dê garantias de estabilidade e de segurança para toda a gente, proprietários e famílias. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dentro das perguntas estavam programadas, mas ainda temos um bocadinho de tempo e, como eu disse, isto é uma conversa franca e estamos entre amigos. Essas cerca de 1000 pessoas são pessoas que o Sr. Secretário de Estado, a maior parte, conhece-as, eu também. Eu apenas, antes de passarmos às perguntas ou disponibilizar para responder, principalmente a Sr. Secretário de Estado, às perguntas dos nossos, quem nos está a ouvir, nos últimos tempos, e estes 60 minutos começou faz hoje uma semana, eu na altura distingui 2 bancos no apoio que deram às moratórias, foram mais ousados que os próprios Estado, nos apoios que deram às famílias e às empresas. Eu, desde o dia 12 de março, que me lutei muito contra essa questão, mesmo em sede de concertação social, através da CCP, fiz muita pressão, muita gente não percebeu
porque é que eu fazia essa pressão das moratórias para os particulares e para as empresas, e hoje eu vou explicar porquê, porque agora estão reunidas condições, até porque se tornou universal, e como eu disse, eu achava que não devia ser só para quem tivesse um crédito de habitação para a habitação própria, mas como expliquei, nós temos centenas de milhares de pequenas empresas, restaurantes, cabeleireiros, imobiliárias que vivem do caixa, e daí do caixa pagam o carro, pagam a segunda habitação, pagam o crédito pessoal, pagam o crédito à habitação. Os bancos fizeram muitas vezes crédito para a habitação, mas também crédito para obras, que era tudo a mesma coisa, e portanto tudo tinha que ser, e tinha que ser apenas por uma declaração. E isso, como tornou-se universal para todos os bancos, queria elogiar todos os bancos terem acedido, e portanto está criada uma condição para nós podermos recuperar no setor imobiliário. Em 2008 nós tivemos uma crise imobiliária muito grande, que na verdade eu apanhei, e a ser secretário de Estado também deve se lembrar bem, que foi muito difícil. Nós apanhámos muito juntamente do setor financeiro. Toda a gente falou de uma questão de uma bolha imobiliária, mas na altura, mesmo não ter havido uma bolha imobiliária específica do setor, e cá em Portugal, nós tínhamos uma pressão muito grande porque nós tínhamos excesso de oferta. Nós neste momento não temos excesso de oferta. Nós neste momento, na classe média e média-baixa, nós estamos todos a fazer pressão sobre o Estado para nos ajudar a trazer mais oferta. Nós tínhamos alguns problemas e eu nunca escondi, desde há 2 ou 3 anos que eu disse sempre a mesma questão, que investir no setor imobiliário era como investir no setor financeiro, havia investimento de mais risco, havia investimento de risco moderado ou sem risco. Eu descrevi isso. E felizmente muitos dos jornalistas que nos estão a ouvir ajudaram-me a transmitir esta mensagem. E eu sempre disse que no tipo de mercado médio alto, que havia um preço que estava demasiado aquecido, mas também já estávamos a assistir a uma desaceleração. Isso não quero deixar de dizer, e eu tento sempre ser realista, ao contrário, e hoje já posso dizer mais mensagens positivas que no último mês têm-me impressionado muito para eu ser mais otimista, e eu acho que ser realista é que crio mais confiança no mercado. É assim que nós querer trazer confiança. Nós tivemos que dizer exatamente como estava o mercado, até para nos ajudarem. Nós temos que ser humildes e dizer que precisamos de ajuda. E pela primeira vez a mediação imobiliária, como sabe, o nosso CAI teve acesso exatamente como a restauração e como ao turismo. Portanto, mas agora estão a ser criadas algumas condições para nós até podermos ajudar outros setores, como o turismo e não só, o imobiliário até pode ajudar. Porque uma das condições que nós precisávamos, não tendo o excesso de oferta, nomeadamente de classe média e média-baixa, eu tenho muito receio do que o descrédito do valor do imóvel. Eu tenho receio porque eu acho que o mercado de arrendamentos, esse secretário de Estado, vai ser o futuro. Eu acho que o imobiliário e as mediadoras, ou o primeiro negócio que nos vai aparecer e onde nós podemos rentabilizar as nossas empresas através do mercado de arrendamento, não tenho qualquer dúvida, mas vamos ter uma questão que nós, e há muitas imobiliárias que me dizem, Luís Lima, mas nós no mercado de arrendamento não conseguimos rentabilizar a nossa despesa. Conseguem, porque eles conseguem até se calhar mais, porque conseguem cativar investidores, sejam eles estrangeiros ou de pequenas poupanças, e conseguem depois também rentabilizar, fazer um bom gestor de arrendamento, tendo uma boa carteira, também tem outra rentabilidade. Mas nós temos um problema, é quando nós damos uma rentabilidade de 5, 6%, neste momento as pessoas até aceitam, até porque no setor financeiro, como sabemos, as poupanças não dão nada, as taxas são quase zero. No futuro, as pessoas nos primeiros meses agora vão estar a pensar na questão do afogo, é normal, mas vão pensar em investir e rentabilizar as suas poupanças. E o arrendamento pode ser a cereja no topo do bolo. Mas nós temos um inimigo contra nós, que é o descrédito do valor do imóvel. Se os preços entrarem num espiral de descrédito, a rentabilidade que nós damos é completamente absorvida pela desvalorização do preço. Portanto, o que eu digo e tenho alertado é que as pessoas tenham algum cuidado, não reajam muito emocionalmente, porque no mercado médio e baixo, nós temos os valores do mercado, os preços têm que ir para um valor razoável de mercado, mas não podemos agora pensar que vamos ter uns a 200 euros que não vai haver. E acho que não há necessidade disso. Portanto, com esta questão das moratórias,
além de não termos excesso de oferta, temos mais criado outra condição que nos ajuda a não haver desvalorização de preço, um descrédito no preço, porque as famílias, ao contrário da crise de 2008, as famílias entraram num colapso, toda a gente se lembra daquelas dimensão daquelas casas de entrega de imóveis à banca, toda a gente se lembra das empresas, do colapso das empresas que entregaram montes de ativos, nomeadamente. Portanto, se o setor financeiro adiou este problema, eu não sei se 6 meses vai chegar, mas lá há de chegar o tempo de falarmos nesse assunto, não é agora o momento. Também sei que muitas dessas famílias e dessas empresas, ou algumas pelo menos, não vão resistir, mas isso é normal, mas se ajudarmos a resistir a algumas é muito bom, e também fará com que essas pessoas que aquilo que no passado aconteceu com alguns construtores, promotores que entraram no colapso e que algumas famílias que entraram em falência, se calhar nós conseguimos agora dar-lhes um espaço para mais respirar e estão criadas algumas condições de haver alguma credibilidade no setor imobiliário. Por isso eu acho que nós, a mediação imobiliária, pode ajudar no futuro. Temos de pensar, como eu disse, na questão do arrendamento, que eu acho que é o mercado futuro, juntamente com o Estado ou o próprio mercado ajudar a reagir muito mais, porque percebemos que o Estado não faz tudo, tem um papel muito importante, mas ajuda, mas precisa que o próprio mercado reaja por ele. Ainda agora acabou de dizer muito bem, se as pessoas tivessem feito esse seguro, ainda agora estavam protegidas. Pouca gente sabe, mas todos os mediadores associados à APMI têm um seguro de saúde. Se tivessem tido um internamento oferecido pela APMI, é grátis, a custo zero, que não adianta fazê-lo agora, que agora vão ter um período de carência, mas se o tivessem feito e foi oferecido a todas as empresas, hoje em dia, se tivessem um internamento, teriam esse internamento quase na totalidade pago. E por isso, só quando acontece uma questão como esta que nos surpreende, é que nós tivemos alguns planos BACs, e é esses planos BACs que eu estou a tentar, temos sempre para podermos reagir. Gostava que toda a economia reagisse por igual, mas eu sei uma coisa, é que o setor imobiliário, estou convencidíssimo que vamos reagir, já o provamos no passado, Sr. Secretário de Estado, nós somos no início, nós não estávamos habituados à internacionalização, pegámos numa carteirazinha por baixo do coisa, fomos atrás, descobrimos países como a China, como a França, como o Brasil, que ninguém acreditava, e agora iremos fazer a mesma coisa, e já agora o Estado ajudou mais uma vez. Às vezes não é os valores que estão em causa, mas o Estado, conseguimos demonstrar ao Estado que a APMI neste momento ter algum apoio, e teve uma candidatura que foi aprovada a semana passada para a internacionalização, para nós descobrirmos outras rotas, porque sei que mesmo para o mercado interno nós precisamos de um clima de confiança e também precisamos, acima de tudo, também que o desemprego não entre numa espiral incontrolável, por isso precisamos que a economia recupere. Isto é deixar também, se quiser fazer uma reflexão, como eu disse, nada programado, ainda temos alguns minutos e então teríamos à disposição se concordasse. Eu aproveito dizer que concordo consigo quando diz que o arrendamento pode ser uma das soluções para o próprio imobiliário. Concordo também que neste momento não temos um excesso de oferta para as classes média e média-baixa. Pelo contrário, nós temos falta de oferta no segmento médio e médio-baixo. Volto a sublinhar, e acho que neste momento temos instrumentos de apoio e de incentivo a que se faça arrendamento para estes segmentos que são uma mais-valia para o próprio setor. E volto a reforçar também na linha do que referiu a questão da segurança a muitos níveis. Ou seja, por um lado temos a segurança que decorre de ser uma aposta de menor risco que outras apostas. De facto, a habitação própria permanente é muito mais resiliente, o arrendamento para a habitação própria permanente muito mais resiliente que outras formas de exploração. Queria sublinhar também que, estando com condições fiscais muito favoráveis, porque temos de facto isenção de tributação em IRS e IRC, somado a seguros a muito baixo custo, e parte também o reforço da segurança do próprio arrendatário, que ele próprio tem seguros, vem ainda blindar mais
o investimento que seja direcionado para aqui e que isso pode, de facto, ajudar a absorver parte do impacto na queda de valor que possa existir sobre o imobiliário. Queria ainda, aproveitando termos uns minutos e sem querer abusar, referir que o Orçamento de Estado que entrou em vigor em abril veio definir as condições fiscais para quem quiser colocar os seus imóveis em direito real de habitação duradoura, que as condições fiscais são também muito favoráveis, que a opção por este regime, que é um híbrido entre a venda e o arrendamento, a opção por este regime permite uma capitalização à cabeça entre 10% e 20% do preço de mercado do próprio imóvel, o que para algumas situações pode ser muito relevante. Em alguém que tenha vários investimentos e que precise de uma capitalização rápida de parte dos seus imóveis, e dizer que o que está previsto é que a tributação da caução só se inicie, que é estes 10% a 20% do valor do imóvel, só se inicia a partir do ano 11 que dura um contrato destes, e 5% ao ano, e que a tributação sobre o rendimento mensal que decorra destes contratos é de 10%. Ou seja, é bastante inferior ao que é a tributação de um arrendamento que não seja um arrendamento de longa duração. Daí que, para algumas situações, nós acreditamos que esta também pode ser, de facto, uma solução. E relativamente ao setor da mediação, concordo consigo quando diz que a questão da bolsa de gestão do arrendamento pode ser também um produto a oferecer de futuro. Com efeito, há muitos proprietários que veem a gestão de um arrendamento como algo pesado. Esta até é uma das vantagens que o direito real de habitação duradoura tem, porque reduz os encargos e o tempo necessário face a um arrendamento tradicional. Mas o setor da mediação pode, de facto, ter aí também um papel de prestar um serviço aos próprios proprietários, que lhes venha a dar a si também mais rendimentos, ao próprio setor da mediação, e que venha a ser um aliciante extra para a passagem para o arrendamento habitacional. Volto a referir, não temos de facto excesso de oferta para as classes média e média-baixa. Nestes segmentos nós precisamos de mais oferta e acreditamos que pode ser vantajoso para todos que ela comece a surgir. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou passar então a palavra à Vera. Só queria dizer que nós temos pessoas a assistir também do Brasil, de Angola, Estados Unidos, França, Espanha, Moçambique. Estão várias pessoas, é um gosto estarem-nos a ouvir e terem disponibilizado o seu tempo para nos ouvir. Então passava então a palavra à Vera, que vai colocar algumas questões feitas pela nossa audiência. Vera? Vera? Obrigada. Vou colocar então aqui algumas... Sim, não sei se me conseguem ouvir. Sim, conseguem ouvir-me? Sim. Vou passar então aqui a colocar algumas questões que têm sido feitas pela nossa audiência. Começo aqui por uma questão colocada pela empresa LAM, que diz, quando se começou a discutir o Orçamento de Estado para 2020, foi anunciado o englobamento obrigatório dos rendimentos prediais, um recuo face à aplicação da taxa liberatória de 28%. O englobamento obrigatório acabou por avançar, mas vai ser considerado no futuro? Pergunto. Não sei momento... se é secretário de Estado, faz favor. Eu não posso falar sobre o futuro de opções do governo em global. Neste momento não é de facto uma opção que tenha sido tomada e nunca foi assumida pelo próprio governo. Já agora queria dizer isto, não sei vincular-se a secretário de Estado, mas foi das primeiras pessoas que percebeu esta questão era uma questão que era muito cara para mim, foi uma das primeiras pessoas que mostrou solidária e compreendeu, independente da solidariedade que tem que ter dentro do próprio governo. Mais, Vera? Esta questão tem sido também colocada por diversas pessoas que estão na audiência. Vera, eu aconselhava, se não se importasse, fazer logo 2 ou 3 perguntas. Ok. Então começo aqui pela questão colocada pelo Sr. Carlos Bastos Lopes, que pergunta se há alguma perspectiva de criar soluções que permitam voltar
a sermos atrativos no que diz respeito aos Golden Visa, sem excluir o litoral e principalmente as cidades de Lisboa e Porto. Portanto, aqui, relativamente aos Golden Visa, uma questão também aqui colocada por Paulo Silva, que indica que noutros países a regulamentação da mediação imobiliária é mais rigorosa e transparente, retirando do mercado muitos dos players que apenas contribuem para inflacionar preços sem acrescentar qualquer valor. Paulo Silva, gostava então de perguntar à Sra. Secretária de Estado se pode esperar do Governo uma regulamentação do setor da mediação para breve. Em relação à regulamentação, eu não tutelo o setor imobiliário. Normalmente acontece essa confusão. Eu tutelo o setor da habitação, o setor de imobiliário é tutelado pela Secretaria de Estado das Infraestruturas, daí que não me caiba a mim poder assumir compromissos ou fazer previsões nesse domínio. Relativamente à questão dos vistos gold, neste momento o que foi aprovado, que acabou de entrar em vigor, é o que todos conhecem, e não houve ainda, que eu tenha conhecimento, numa ponderação, nem eu poderei nunca, como devem imaginar, avançar com perspectivas, ideias, algo que o Governo não tenha acordado. Por isso eu nunca poderei assumir posições que não tenham ainda sido acordadas e aprovadas no seio do próprio Governo. Espero que me compreendam, mas é uma questão de lealdade, de honestidade com todos e até convosco, porque eu não posso ir além daquilo que me posso comprometer e não é essa a minha marca também. Espero que não seja. Já agora, e depois a Vera na próxima vez diz para quem são as perguntas, mas estes são dois temas. A questão da mediação é verdade, a Secretária de Estado é muito nossa amiga, está em todo lado e toda a gente pensa que é a Secretária de Estado que nos tutela e pensa sempre que é a minha Secretária de Estado que me tutela, mas na verdade não é. Eu acho que, penso que foi Paulo Silva que fez, eu acho que há uma coisa que vai ajudar, e isto que está a passar vai ajudar a limpar muitas dessas empresas. Eu posso dizer que esta semana tenho uma reunião convocada do Conselho Estratégico em que fazem parte os masters das redes e das consultoras imobiliárias, também as chamadas independentes, que o tema ele estava a ser preparado há 2 meses, o tema tinha a ver com o branqueamento de capitais e como eu chamei, era uma bomba atómica que tínhamos para fazer alguma pressão sobre a tutela, mas isto neste momento não faz qualquer sentido. Eu já alterei o tema, mas há uma coisa que eu quero deixar quem me está a ouvir, é que nós na altura da Troika, 74% dos negócios passavam por nós. E um dos motivos que me levou a convocar os conselhos estratégicos e tomar que se tinha que fazer e termos de tomar alguma decisão para fazer alguma coisa, é porque hoje em dia, conforme eu brinco às vezes, nos últimos anos quase 6 milhões de portugueses eram mediadores. Toda a gente é mediador imobiliário, seja ele dono de uma garrafeira, de um restaurante, de um cabeleireiro, e já nem digo a profissão que mais nos faz concorrência, que se não tem já uma guerra amanhã, mas toda a gente sabe qual é, e o que fez com que nos últimos tempos o negócio que passava por mediadores imobiliários veio para um nível muito perigoso, abaixo dos 60%, e não digo exatamente o qual é, para não criar alguma sobressalto no mercado, portanto alguma coisa, mas também vou deixar uma mensagem positiva. A partir de quando nós começamos a entrar em alguma normalidade, o mediador imobiliário vai ser muito preciso. Eu não estou a dizer isto que se torna arrogante, mas se alguma vez o mediador imobiliário vai mostrar que é possível, que é preciso, é agora. Mesmo quando nós tínhamos medo de algumas plataformas tecnológicas, a prova do que deu nos últimos tempos é que sem intervenção física dificilmente se faz negócio. Dificilmente. Por muitas visitas virtuais que se façam, é difícil. E dentro de um mês vão sair dados oficiais e as pessoas vão ver aquilo que eu digo. Portanto, no futuro haverá mais negócio a passar por mediadores imobiliários, lá voltamos outra vez à crise, e espero que desta vez, quando a crise desaparecer, que há de desaparecer, que ele se mantenha, porque é preciso as pessoas também saberem que não existe nenhum país no mundo onde a intervenção do mediador imobiliário seja obrigatória. E existe porque não passa pela cabeça das pessoas, como nos Estados Unidos e no Canadá, fazer um negócio da compra e venda que não passe por mediador.
porque ele é necessário, porque ele tem uma mais-valia para quem compra e para quem vende. E é isso que nós temos que fazer. Claro que se o Estado nos ajudar e a tutela, nós estamos a fazer tudo por isso. Já agora queria dizer, Sr. Secretário de Estado, a semana passada, ou há 15 dias já, eu espero esta semana ter novidades, a ser a Secretária de Estado da Justiça, a sua colega, mandou a Presidente do IRN a dizer, há uma grande defesa minha, que é o acesso às conservatórias para verificar os ónus e encargos. Eu sei que a Sra. Secretária de Estado estava a pensar em alguma coisa nisso na parte da renda acessível, mas parece que o Estado compreendeu e percebeu que é justo, porque a lei obriga-nos a verificar os ónus e encargos e responsabiliza-nos. E depois obriga-nos a pagar para verificar. E parece que nos vão dar o acesso. Vai ser assinado um protocolo entre nós e o IRN, a APMI vai assumir um custo, chamemos-lo custo administrativo que o Estado terá, e isso é muito bom, vai privilegiar a nossa classe, vai ser bom também para a associação, que a associação também precisa, porque muitas vezes as pessoas precisam de saber. Eu tomei uma decisão que eu acho que a Secretária de Estado sabe, há cerca de um mês, eu tomei a decisão do mês de abril, mês de maio, mês de junho, nós não fazemos distinção se são associados à APMI, se não são, tratamos toda a gente da mesma maneira, sejam eles consultores imobiliários, sejam associados ou se não sejam, ajudamos da mesma maneira, com esclarecimentos jurídicos, com apoios, até as próprias formações pagam exatamente o mesmo. Quando passar a partir do dia 1 de julho, aí já será diferente, mas neste momento nós conseguimos uma coisa que é incrível, conseguimos chegar a 5.000 e tal empresas e manter o contacto direto. Nós temos 7 pessoas a ligar todos os dias para as pessoas a perguntar o que é que precisam. É uma coisa que a mim dá um orgulho, mas está a fazer uma coisa que as pessoas também que nos estão a ouvir vão dar uma novidade à APMI todos os dias. Parece impossível isto que eu estou a dizer, até custa acreditar, mas todos os dias temos associados novos. Todos os dias temos a entrada de associados novos. Mesmo com esta dificuldade que eu percebo que não é prioridade pagar cotas, mas temos todos os dias a entrar associados novos e deixa-nos um orgulho. Quando o Gondambisa é uma coisa rápida, eu bem sei que a Sra. Secretária está no bem, mas isso também é um tema que toda a gente me questiona para falar. Eu acho que é um tema que não é um momento, há coisas mais importantes neste momento para discutir. Eu isso, como costumo dizer, deixo ao Estado para quando chegar o momento certo. Eu sei que toda a gente precisa de investimento. O Estado, na minha opinião, vai saber isso. Eu acho que é assim, se o Estado perceber que nós precisamos de alguns veículos, de algum isco para atrair cidadãos, para trazer capitais para cá, será o primeiro a pensar e a reagir. Eu acho que algumas coisas que foram feitas nos últimos tempos, nomeadamente de algumas pessoas que não deram importância a alguns programas até anunciados para ser secretário de Estado, eu acho que ainda agora acabou de dizer, é um programa que aqui há uns meses atrás, com muita gente que não deu importância, mas que agora que olhe com outros olhos, com outra visão, porque as circunstâncias são totalmente diferentes e se calhar aquilo que pensámos há 3 ou 4 meses, agora temos pensado de maneira completamente diferente e até pensar, ainda bem que temos estes veículos. No passado eu não liguei nenhum, mas agora são importantes. Beira, pode continuar e eu já me estou a ultrapassar muito o tempo. Continuarei então. Esta questão é colocada por Joana Sá e é dirigida à Sra. Secretária de Estado, que pede que esclareça sobre de que forma é que os arrendatários e as senhorias poderão ter acesso aos apoios do IRU no âmbito aqui das questões relacionadas com o Covid-19. Eu já agora aproveito também para dizer que tenho muito orgulho no trabalho que o IRU fez, porque em tempo recorde conseguiu não só regulamentar este apoio, como criar, reparem que é tudo neste momento feito eletronicamente, ou seja, criar toda a plataforma eletrónica para que todo o acesso a este apoio possa ser feito online. O próprio contrato sobre o apoio sai automaticamente e tenho aqui de dar uma palavra também, muitas vezes fala-se da lentidão de resposta do setor público, eu tenho de dar uma palavra de reconhecimento público aqui a esta instituição e aos seus trabalhadores que conseguiram de facto, e respondendo à pergunta, hoje qualquer agregado familiar que tenha tido uma quebra de rendimentos superior a 20% por razões desta pandemia, ou seja, uma quebra de rendimentos em março ou abril superior ou maio, daqui para a frente superior a 20%, e que tenha ficado com uma taxa de esforço superior a 35% com o valor da renda,
ou seja, a renda tem de ficar a consumir mais de 35% do seu rendimento disponível, pode ir ao portal da habitação, ao site do IRU, portal da habitação, e aí preenche um requerimento para solicitar este apoio. Este requerimento tem de ser acompanhado pelos documentos que comprovam esta quebra de rendimentos, ou seja, os recibos de vencimento ou a falta deles, os recibos de pensões ou de apoios sociais. No caso de trabalhadores independentes, quando o mês anterior tenha sido um mês anómalo, porque sabemos que muito o trabalho liberal, os profissionais liberais e os trabalhadores independentes podem ter rendimentos bastante flutuantes ao longo do tempo, pode optar por demonstrar a quebra de rendimentos face ao ano anterior, ao período homólogo do ano anterior, mas então submetendo esse requerimento com os documentos comprovativos, o IRU, basta isso para o IRU analisar e conceder o apoio, sendo que a concessão do apoio basta que sejam verificadas de facto estas condições, ou seja, não é alvo aqui de nenhuma análise de risco ou de qualquer outra pedidos de garantia, nada disso. Estando as condições de uma quebra de rendimentos de 20%, uma taxa de esforço superior a 35% com a renda, e os documentos que a comprovam sejam submetidos, no caso de alguns documentos que sejam muito difíceis de se conseguir em tempo útil, basta uma declaração de honra da própria pessoa. Nesses casos, o apoio é automaticamente dado. No caso dos senhorios, de facto, o senhorio tem de ter também uma quebra de rendimentos desta natureza, tem de ficar com rendimento disponível igual ou inferior ao indexante dos apoios sociais e tem de ter a comunicação do arrendatário a dizer que, de facto, não vai, vai usufruir da flexibilização no pagamento, ou seja, não irá fazer atempadamente o pagamento da renda. Nesses casos, o senhorio preenche no mesmo site, preenche o requerimento com esta documentação e tem acesso ao instrumento de apoio. No caso dos senhorios, é paga integralmente o valor da renda. No caso dos arrendatários, peço desculpa, não sei se me estão a ver, eu perdi aqui a imagem. Não. Dê-me um momento, por algum... Já está. No caso dos arrendatários, o apoio é dado no valor que supera, então, que seja maior que os 35% de taxa de esforço. Imaginando alguém que ficou com uma taxa de esforço de 50%, o IRU pagará os 15% restantes da renda para se poder efetuar esse pagamento. Espero ter sido clara, espero que me tenham compreendido. Claro que sim. Vera, pode continuar? Sim, sim. Mais uma questão, desta vez, estamos dentro do tempo, sim. Mais uma questão, desta vez colocada por Marcos Drummond e colocada a ambos. Pergunta, e aqui está aqui um bocadinho no âmbito da futurologia, mas creio que ambos estarão habilitados a dizer pelo menos quais são as perspectivas para os próximos tempos. Quais os principais desafios que se vê à promoção de obra nova habitacional na próxima década? Só um minuto, por favor. E o seu papel de suprimento e equilíbrio na procura latente do mercado? Quem começa? Sr. Secretário de Estado, quer responder? Eu penso que um dos principais... Eu não sou muito boa a fazer futurologia. Eu sou investigadora de formação e estou treinada, fui treinada há muito tempo para só falar com dados concretos. Mas vou tentar aventurar-me um bocadinho e dizer que nós tínhamos neste momento o maior desafio, um dos maiores desafios que estávamos a ter à construção nova e aqui da parte do público. Nós estamos neste momento com projetos de construção nova para a oferta em arrendamento para a classe média e média-baixa de grande envergadura. O plano integrado da Almada, por exemplo, estamos a falar de 3.500 fogos. De facto, os maiores desafios que estávamos a ter era ser até a capacidade de resposta do próprio setor da construção. Pelo que sinto, mas não posso aqui dizer que tenha dados já de estudos ou validados, não os tenho, mas pela impressão que estou a ter, o setor da construção e até pelas próprias persistência na vontade de manter os investimentos da parte do setor público, se manterá com uma atividade mais ou menos regular, não terá a quebra que outros setores irão ter.
mas penso que temos aqui um desafio no país, falta-nos um setor da construção que ganha pujança que já teve noutros tempos, falta-nos trabalhadores qualificados e ao nível da construção nova, e falo aqui um pouco da própria promoção que nós estamos a querer desenvolver, este era o maior desafio e que eu penso que, pelo menos em parte, se manterá como um desafio depois desta crise passar. Ou seja, continuo a achar que será preciso termos aqui um reforço do próprio setor da construção para dar resposta qualificada, com qualidade e mantendo prazos e sendo nós capazes de manter os nossos próprios objetivos de política de forma atempada. Sei que este é um desafio que também se estende à reabilitação, ou seja, um desafio a toda a necessidade de obra. A reabilitação tem outras especificidades e outros desafios, que é uma necessidade de especialização superior da própria mão de obra do setor da construção e que penso que teremos ainda de trabalhar mais para o conseguir, ou seja, reabilitar não deve ser igual a construir de novo e necessita de competências e de qualificações adequadas e acho que aqui também é uma área que nós temos de trabalhar mais no futuro. Do ponto de vista do governo, nós estamos, como disse, a tentar apostar em tudo na reabilitação, mas com o sentimento que, em alguns casos, em alguns territórios, temos de ter uma aposta paralela na construção nova e estamos já a fazê-la. Acaba de terminar, por exemplo, o primeiro concurso de projeto para o nosso programa habitacional de Almada Poente. A secretária já disse, eu também já faz hoje 8 dias, na entrevista que dei, falei sobre essa questão da construção nova. Eu alertei e disse, os promotores e construtores tiveram uma boa sustentabilidade financeira, que possam aguentar, devem-no continuar. Promotores, construtores têm uma estabilidade, que dependam muito do financiamento bancário e que queiram neste momento lançar projetos dirigidos à classe mais alta, devem pensar 2 vezes, porque o mercado vai haver um reajustamento e ele será natural e vai haver uma pressão muito grande para pressionar, nomeadamente pessoas do próprio mercado, mas nomeadamente fundos, aqueles chamados fundos, como eu lhe dei o nome na altura da Troika, chamados fundos abruptos, que eles já estão aí, eu já sei que eles já estão aí, estão à espreita para tentar nos comprar os ativos por metade do preço. Eu acho que eles vão desta vez, não vão ter sorte, porque o próprio setor financeiro está a fazer a sua parte, quer não ficar ou adiar, fazer estas moratórias, está a adiar, portanto não vai ter a necessidade de entrar com provisões tão rapidamente como da outra vez e portanto eles não vão poder vir para aqui para criar estabilidade para o mercado e agora nós temos de ter noção que nos primeiros meses as coisas vão se complicar, a pressão vai ser de tal maneira muito grande, vai ser uma pressão muito grande, portanto os promotores que tenham sustentabilidade financeira devem continuar a construir, não façam grandes lançamentos se forem dirigidos para o mercado alto, mesmo que tenham produto de qualidade, tenham calma, se esperarem o mercado vai reagir por ele mesmo, nós não passamos de bestiais a bestas, nós continuamos a ser um país simpático, com um bom clima, com uma boa comida, pela segunda dimensão pequenino, super atrativo. E conforme eu disse, faz hoje 8 dias, se a questão da saúde nos correr bem, pode ser um fator diferenciador para nós podermos outra vez ir lá fora e os países que normalmente concorrem connosco, infelizmente, eu nunca quero o mal dos outros para eu poder me distinguir, mas não haja dúvida que a Espanha e a Itália as coisas correram mal. Portanto, nós temos a hipótese de atrair e já há sinais, conforme eu disse faz hoje 8 dias, já há sinais, nomeadamente investidores estrangeiros, que estão a perguntar, e estão várias pessoas do setor financeiro a ouvir, sabem o que eu estou a dizer, é através deles que eu soube, que estão à espera que passe esta fase, porque poderão querer investir em Portugal, principalmente pessoas de determinada idade, porque se nós, como eu disse, se resolvemos a questão da saúde, como o Estado está a fazer em nosso nome e muito bem, com mais penalização para a parte económica, mas foi a decisão e era a única que se podia tomar, mas
vai fazer com que isto vai demorar mais tempo. Temos que conseguir uma coisa, é tirar a pressão de cima de todos nós e não reagimos tão emocionalmente. Reagir com mais frieza, como eu disse, isto não tem nada a ver com a crise de 2008, em que tínhamos excesso de estoque, indevidamente a mais, e a procura, se nós a tínhamos há um mês e meio, ela não desapareceu. Isso garante. Neste momento é preciso termos noção que nem que se queira vender, nós estamos proibidos de funcionar normalmente. Portanto, não é nenhuma vergonha dizer que nós não faturamos. Nós não faturamos porque não podemos mesmo faturar. Quando entramos numa normalidade, de certeza que nós vamos reagir. Espera. Uma última questão antes de encerrarmos. Esta é colocada por Domingos Silva e dirigida à Senhora Secretária de Estado. Pergunta se esta não é a altura ideal para aliciar os investidores a entrar no mercado de arrendamento, ajudando as famílias e também ao crescimento do mercado imobiliário. E se esta também não é a altura para descer as taxas de IRS em sede de tributação autónoma, em 2 pontos percentuais nos diversos escalões de IRS em vigor, bem como um benefício fiscal em sede de IRC para quem investe então aqui no mercado de arrendamento habitacional. Bem, como eu já referi, eu acho que este é um momento que podemos de facto aumentar o nosso poder de atração para o mercado de arrendamento. Como devem imaginar, a nós o que mais nos preocupa é o mercado de arrendamento para a classe média, para a classe média baixa, e para a classe média, como eu já disse, mais do que descer 2 pontos percentuais, a nossa proposta é zero. É zero de IRS, é zero de IRC, é uma adesão ao programa de arrendamento acessível, que vem de facto dar toda a segurança de que já falei e não há lugar a tributação sobre os rendimentos que daí decorram. As vantagens, mesmo ao nível somente da rentabilidade, há quem fale por mim de forma independente, ou seja, se o que eu posso dizer pode ser levado como tendo ser de alguma forma enviesado para querer ser mais atrativa, vejam estudos que foram feitos pelas próprias mediadoras, pela DEC. São estudos independentes e que vêm provar que os instrumentos que nós temos agora em vigor são rentáveis, são mais rentáveis do que era o arrendamento tradicional antes da crise para a habitação e que de facto a nossa proposta é muito, muito melhor, muito mais vantajosa do que descer 2%, é reduzir a zero. Nós precisamos de mais casas em arrendamento acessível, nós queremos criar todas as condições para que elas possam existir, 6% de IVA no investimento, 0% na rentabilização futura do seu imóvel. É esta a nossa proposta, que vem com segurança, com pacotes seguros e com uma garantia de uma rentabilidade de médio e longo prazo segura, que dá resposta ao próprio investimento feito. Pedi a todos que fossem testar, há simuladores na internet, tudo faremos para vos apoiar nesta transição, porque é uma transição que nós acreditávamos antes e que agora mais ainda. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Presidente, alguma palavra quer acrescentar? Eu não sei, eu penso que vamos estarmos em cima da hora, não é? Estamos sim. Eu depois daria a palavra afinal só a Sr. Secretário de Estado, se quiser. Eu só queria dizer sobre a questão, agradecer mais uma vez à Sra. Secretária de Estado todo o apoio que nos tem dado e ter sido a minha primeira convidada. A próxima semana, o meu convidado, no dia 4 de maio, já agora para dizer, eu na última, faz hoje 8 dias, tinha dito que tínhamos estado e tínhamos combinado as maiores associações, tínhamos-nos juntado à ANF, à Aresp, do automóvel, dos transportes, e tínhamos reunido com o Sr. Ministro e combinámos fazer a abertura no dia 4 de maio, depois da entrevista a ser Primeiro-Ministro da semana passada, temos dúvidas, portanto durante a semana vamos ver como é que, se nós para a semana, que indicações é que daremos às empresas, mas isso porquê? Porque faz hoje 8 dias, será o primeiro dia, espero eu, de alguma normalidade. Eu sempre disse, e por isso é que subscrevi aquele documento daquelas 150 personalidades, tenho algum receio de alguma coisa corra mal, por isso temos que incutir regras e temos que dizer às pessoas que têm que ter cuidado, porque durante até ver uma vacina isto não vai ser fácil e a pior coisa que nos podia acontecer, se isto é uma bomba atómica, essa será uma coisa que eu nem imagino o que é, não conheço pior que uma bomba atómica,
mas há uma coisa que eu sei, e queria, por isso é que eu escolhi ser secretário de Estado para ser a minha primeira convidada. Eu sei é que trabalhamos juntos, nunca vai ser tão importante hoje em dia, no futuro, trabalhar em parceria. E por isso os meus próximos convidados para a semana é o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, também é um parceiro, tem ajudado a PMI nesta questão da negociação com o Governo. A partir do momento que queríamos o acesso às certidões, eu sabia que se a Ordem dos Notários tivessem alguns anticorpos contra nós, que isso seria difícil. Desde o primeiro dia que me apoiaram, há novidades que vocês vão saber para a semana, vamos assinar um protocolo, vamos fazer coisas em conjunto, vou tentar que a minha profissão, os mediadores, não invadam o território dos notários, eles vão também tentar ajudar, não invadindo o nosso território, nomeadamente atribuindo-nos vendas, nomeadamente fiscais, que devem passar só por nós. Na semana seguinte, mais uma vez, um sinal que eu quero transmitir a ser secretário de Estado do Turismo, porque eu acho que no futuro, com a antecessora da ser secretário de Estado atual, já tínhamos combinado isto, mas então agora é que é importante. Não nos podemos dar ao luxo de andar a preparar missões, cada um para o seu lado, o dinheiro cada vez vai ser menos, não podemos, temos que atingir, apontar para alvos e não podemos falhar, e juntos, turismo imobiliário, não interessa quem ajuda quem, o que interessa é que o imobiliário neste momento poderá, como na altura da Troika, andar à frente e abrir rota, descobrindo novos países. Quando nós descobrimos um investidor que compra um ativo para fixar residência em Portugal, conseguimos distinguir onde há negócio e, portanto, para o turismo também é bom. E por isso, como eu disse a ser secretário de Estado de Turismo, temos que estar juntos, temos que dar um sinal. Eu tudo farei da minha parte, eu penso que da parte do Governo, através de ser secretário de Estado de Turismo. Também o meu colega da secretário de Estado da Habitação de São Paulo, meu colega, porque também é o meu vice-presidente assim Lopes, viu estes webinars, falou-me que também gostava de fazer também, será ele a seguir, transmitido para todo o Brasil. E nós já temos milhares de inscrições, já não vão ser 1000. Na semana seguinte, chamei 4 pessoas para nos falarmos sobre como estão os nossos países. O Roberto Colamer, presidente do CI de Espanha, Alain Dufaux, que está a ouvir hoje, o presidente das imobiliárias de França, e o João Teodoro, presidente da segunda maior associação do mundo do Brasil, 340 mil corretores, em que vamos, para nós percebermos, nós portugueses, se esses países se mantêm como potencial para captar investimento e também para trabalharmos juntos, porque também eles podem nos ajudar a nós e nós podemos ajudar a eles. E por isso, Vera, eu despedia-me mais uma vez, até faz hoje 8 dias, espero eu dentro de alguma normalidade, uma normalidade total será impossível, mas dentro de alguma normalidade para nós, para todos os empregados, para todas as empresas que estão connosco, e agradecer mais uma vez a ser secretário de Estado, a dizer que isto há de passar. Tínhamos, no próximo mês seria a organização do Salão da Madeira, no mês seguinte o Salão do Porto, 2 eventos já estavam praticamente cheios, estão adiados para o segundo semestre, vamos ver como é que as coisas correm. Tínhamos pensado em várias coisas em conjunto, mas há de haver vida, como eu digo, para além deste vírus, portanto, isto há de passar. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e saúde.